Pronto. Ok. Bom, pessoal, recapitulando, para vocês não se perderem, né? A gente obteve o raster só de vegetação, que deveria ter 0 e 1, né? Que é o que não é vegetação e o que é vegetação. Depois a gente fez um recorte desse raster, para pegar só a área urbana, para vocês saberem como é que utiliza o recorte baseado em shapefile, né? Em uma máscara. Depois a gente fez as estatísticas zonais, calculou as estatísticas zonais da quantidade de pixels e da soma dos pixels. Se tivesse nesse raster aqui de vegetação 0 e 1, a quantidade de pixels e a soma dos pixels seriam diferentes. Mas vamos abrir a tabela aqui para ver como é que tá. Ó, aqui no final a gente clica em VegSum e ele já classifica. Estão vendo que tá igual? Não sei como é que aparece para vocês aí. Tá aparecendo 0 até 8.386. Pode ser que dê alguma diferença se vocês tiverem feito alguma coisa diferente, assim, no recorte, ou não sei. Mas deveria dar parecido, pelo menos. Como é que tá aí? Vamos lá, quanto que você classificou pela soma, né? VegSum. É. Tá, aí vai do 0 até o valor máximo de... 8.386 Tá. pixels. No meu deu 8.421. Deu um pouquinho diferente só. É. Eu acho que não tem problema isso não, sabe? Não sei se foi por conta naquela hora lá da gente fazer um recorte por a extensão, ao invés do raster, ou talvez, não sei, você utilizou o vegetação urbana recortada mesmo? Sim, acho que sim. E as 3 classes, né? Que hoje foi de cobertura vegetal, a gente utilizou 3 classes. As 3. Mas eu acho que não tem problema, não. Assim. Não, deu um pouco de diferença. Às vezes, pode ser algum procedimento que eu fiz aqui um pouco diferente. E aí, a gente consegue ver, por exemplo, ó, bairro Prosa. Ele tem 8.386 pixels. Só que só pelo pixel a gente não sabe o percentual, né? Então, a gente vai ter que calcular o percentual. Deixa eu ver aqui. E aí, gente, a gente criou um novo shapefile, né? Não é o shapefile de bairros. Para facilitar, a gente pode excluir algumas colunas que não são importantes para a gente. E aí eu vou mostrar para vocês mais uma ferramenta que é de editar a tabela de atributos. Bom, a gente vai aqui, ó, em alternar modo de edição, onde tem esse lápis amarelo, e vamos clicar nessa opção de excluir campo, que é uma coluna vermelha com X. Cliquem lá. E a gente pode excluir todas as colunas que não são necessárias. Isso só para exemplificar, né? Como vocês excluem uma coluna. A gente pode, por exemplo, excluir todas essas aqui, ó, só clicar e arrastar, menos o ID, menos o nome e a região, que é importante. Aqui também tem a área que a prefeitura calculou, que a gente pode manter, se quiser fazer uma comparação. Deixem esse Object ID, porque eu acho que deve ser o ID, o identificador, né, do shapefile. Então, só não excluam o nome, a região e a área, nenhum desses IDs que é importante. Pode excluir o resto, é só selecionar e depois clique OK. Vocês vão ver que vai ficar bem mais limpo, né? Bem mais fácil. Como a nossa contagem de pixels e a soma dos pixels deu igual, a gente pode excluir um deles. Eu vou excluir esse count, tá? Se não me engano, quando funciona, a contagem vai ser os pixels total em todo o bairro. E a soma é só o daquela classe específica que você quer trabalhar. Ok? Excluir. Tudo certo até aí? Aí agora a gente salva as alterações. E para poder calcular o percentual dessa cobertura vegetal, a gente vai ter que calcular a área da vegetação urbana, certo?
Para fazer isso, sem ter que converter para shapefile, a gente utiliza a contagem do pixel e depois multiplica essa contagem pela área do pixel, de cada pixel. Aí a gente obtém a área da vegetação. Como é que a gente sabe qual que é a área do pixel de vegetação urbana? A gente vai lá na vegetação Campo Grande REC Urbano, clica 2 vezes nela, vai em informação e desce a barra de rolagem até encontrar o tamanho do pixel. Aqui, ó, tamanho do pixel. Tá vendo? Ele não fica 30 pixels, porque quando a gente baixa o dado lá do MapBiomas, ele vem em geográficas, então ele está em graus, né? Graus decimais. Quando a gente faz essa conversão, aí pode ser que ele fique com um valor parecido com 30, mas que não chega a ser 30, é normal. Vocês vão pegar esse valor aqui, ó, vão copiar, abrir a calculadora de vocês, calculadora do computador, colar, e não funcionou. Vou digitar, então. Vou digitar 28,85. Vou arredondar, tá bom? Mas se vocês quiserem algo mais preciso, coloca no Excel e calcula o valor completo. Vamos multiplicar o 28,85, que é um lado do pixel, pelo outro lado do pixel. Então, vezes 28,85. Então, nós obtivemos o valor da área do pixel em metro quadrado. 832. Vamos copiar esse valor. Tudo certo até agora? Vamos copiar esse valor da área do pixel. Vamos abrir a tabela de atributos lá da vegetação urbana. E agora nós vamos utilizar uma ferramenta que se chama Abrir Calculadora de Campo. Essa aqui, ó. E tem uma calculadora aqui. Calculadora de campo. Vamos criar um novo campo, uma nova coluna, que vai ser a área de vegetação. Esse tipo do campo, ele tem que ser numérico, né? E é interessante que ele seja decimal, porque aí você tem uma precisão após as vírgulas. Esse comprimento do campo quer dizer aqui que ele deve ter 10 caracteres, pode colocar 10 números. E a precisão é a quantidade de números após a vírgula, dentro desses 10. Vocês podem colocar aqui comprimento, sei lá, 20 vezes com a precisão 3, né? Então, 3 casas após a vírgula. Aí vocês vão colar aquele valor que a gente calculou na calculadora do seu computador. Ao invés dessa vírgula, vocês vão colocar ponto, porque o QGIS entende como a vírgula como ponto nessa área aqui da calculadora de campo. Abre parênteses. E agora a gente vai pegar a coluna que a gente criou de vegetação, a soma da vegetação, para pegar a quantidade de pixels, né? Porque tendo a área de um pixel e a quantidade de pixels de vegetação, você consegue a área total de vegetação. Vamos aqui nessa área central, onde tem campos e valores, clica na seta, e vai clicar 2 vezes em vegetação sum, que é a soma da vegetação. Entre o 832.000 e o vegetação sum, vocês colocam vezes, tá bom? E aqui a gente já tem um valor, a pré-visualização. Só que esse valor está em metros quadrados, porque sempre que a gente converte para o UTM, fica em metros. Como a gente está falando de área, metros quadrados. Então, para ter isso em hectares, que é um valor assim que é mais fácil da gente ler, vocês vão dividir isso por 10.000, tá bom? Metros quadrados por hectares. Ele vai ficar 23, nesse caso aqui, nesse exemplo, que é para alguma linha da tabela de atributos. Tudo bem até agora? Porque antes de eu clicar em OK, é bom que você chegue até aqui. Acho que tem um pessoal com dúvida no chat ali. A Sara estava perguntando alguma coisa. Pode falar. O professor está aí? Estou aqui. A Sara está pedindo, só mostra o que você calculou antes. Ah, tá. O cálculo da área, né, Sara? Uhum. Ou seja, da onde que apareceu do 832, é isso, Sara? Vamos ver se... Eu vou abrir o microfone aqui só para explicar.
as colunas arrumadinhas e tudo. Só que aí, quando você abriu a calculadora, eu já não entendi por quê, entendeu? E aí eu me perdi completamente, eu já não sei mais o que você está fazendo. Você tinha calculado, você tinha pegado o tamanho do pixel na camada de área, na camada de vegetação? Ou não chegou a fazer isso? Oi? Não estou ouvindo vocês. Não, ela não fez isso. Não fez isso? Bom, peraí. Eu vou copiar esse aqui só para não perder. Vou cancelar e fazer de novo. Ó, a gente quer obter a área de vegetação dentro de cada polígono, né? De cada bairro. Para fazer isso sem ter que converter para vetor, estou mostrando duas possibilidades. Você tem que ter o tamanho do pixel, o lado do pixel, no mínimo, e a contagem de pixels que a gente já obteve em estatísticas zonais. Então, você vai lá na vegetação Campo Grande REC urbana, vai nas propriedades dela, e aqui em informação, você vai procurar um lugar que tem tamanho do pixel. Ó, que está dizendo que o pixel tem 28,85 metros por 28,85 ou 84 metros, né? Não está exatamente igual porque era geográficas, mudou para UTM, ele ficou assim. Você vai pegar esse valor e multiplicar um pelo outro. De preferência, quando vocês forem fazer para algum trabalho assim mais preciso, pega esse valor todinho, coloca no Excel e multiplica um pelo outro. Para exemplificar, eu só peguei a calculadora do computador e multipliquei 28,85 vezes 28,85. Foi esse valor que eu coloquei na calculadora de campo lá, para eu poder obter a área da vegetação, entendeu? Sara, você entendeu? Então, o que a gente está fazendo é calcular a área de cada pixel. É isso que ela acabou de fazer. A área da vegetação de cada bairro, né? Assim, no final, né? Agora eu peguei a área do pixel. Isso. É. Beleza, a Sara entendeu. E aí Ótimo. agora a gente vai criar, então, uma nova coluna, né, na Isso, tabela. isso. A gente vai abrir a tabela de atributos, e aí eu mostrei para vocês, né, que pode excluir algumas colunas, só para facilitar a visualização, porque senão ia ficar uma coluna enorme, sabendo que é uma cópia de bairros, né, não é o shapefile de bairros original. E aí a gente vai editar primeiro, depois vir aqui em calculador de campo, e vamos criar um novo campo, uma nova coluna, para a gente saber a área de vegetação em cada bairro. Isso é muito importante porque dá para você saber quais são os bairros que têm uma escassez de cobertura vegetal, de arborização, né? E os bairros em que isso está melhor. Por exemplo, para exemplificar, né? Lá em Natal, quando eu fiz na minha dissertação, eu vi que os bairros que possuem mais cobertura vegetal são os bairros que têm as chamadas ZPAs, Zonas de Proteção Ambiental, que são áreas protegidas definidas pelo plano diretor de lá. E se excluísse essas zonas de proteção ambiental, não ia ter quase nada de vegetação lá em Natal. Os bairros que são mais antigos, né, os bairros centrais, aqueles de construção mais antiga, eles não têm quase nada de cobertura vegetal. Já nesses bairros mais periféricos, e principalmente os que têm áreas protegidas, tem um melhor percentual. Isso aí você consegue diagnosticar, mostrar para um gestor público, né? E aí ele conseguir trabalhar nisso. Por isso que essa é a ideia da gente fazer esse cálculo, né? Mostrar como utilizar esse planejamento urbano. Então, em nome do campo de saída, a gente vai colocar a área vegetação, a área underline veget. Em tipo de campo de saída vai ser número decimal. E aí eu falei que a gente colocava 20 com 30 de precisão, né? Com 3 de precisão, que é a quantidade de após a vírgula. E aí eu tinha utilizado essa expressão. A gente pega a área do pixel, que você tem que substituir a vírgula pelo ponto, multiplica pela coluna de vegetação, que tem a contagem de pixels, e aí se você não encontrar essa coluna, é só vir em campos e valores
e procurar a vegetação, veg_sum. Isso vai ficar entre parênteses dividido por 10.000 para obter o valor não em metros quadrados, mas sim em hectares. Beleza? Clique em OK. E agora a gente já tem a área de vegetação, né? Vamos classificar aqui pela vegetação. Olha só. Tem um bairro aqui que se chama Chácara dos Poderes, que é o bairro que tem maior vegetação natural, né, de todos. 697,9 hectares. Quem é aí do município, né? Faz sentido isso? Que esse bairro tenha mais vegetação? Sim, faz sentido. Legal. Então, E o diagnóstico é mais ou menos o que você obteve lá na sua dissertação. É mais ou menos o mesmo tipo de desenvolvimento aqui, né? Tirando alguns bairros protegidos aí, ou que tem zonas protegidas, né? Ou zonas de preservação. Os demais bairros vão apresentar pouca porcentagem de cobertura com vegetação mesmo. E aí, ó, vamos ver lá embaixo. Tem uns aqui que nem foi captado vegetação. E aí, eu tenho que ressaltar mais uma vez que isso é porque a gente está trabalhando com pixel de 30 metros. Provavelmente, nesses bairros aqui dessa região central, tem vegetação. Pode ter árvores isoladas, né? Arborização urbana dentro de vias, na calçada, dentro de alguma casa, só que o MapBiomas não conseguiu pegar. Então, para ele, é como se não tivesse nada. Campo Grande é uma das cidades mais arborizadas, uma das capitais mais arborizadas, inclusive. Está no top 5, pelo menos, de arborização. Legal. Então, assim, tem essa ressalva que se vocês forem fazer um trabalho desse, é interessante trabalhar com a imagem de alta resolução, né? Fazer uma vetorização. Mas como a gente só está utilizando a ferramenta, eu trouxe o MapBiomas para ser mais fácil, para dar uma ideia, né? Mas, assim, a gente consegue saber, e aí está certo, que os bairros centrais vão ter menos percentual de cobertura vegetal do que os periféricos, né? Assim, se seguir o mesmo padrão de Natal. Aí, gente, a área é um valor. Agora, a gente pode calcular o percentual em relação à área do município. A gente já tem uma coluna aqui que se chama área, ó, área em hectares, mas a gente pode calcular uma nova e até ver se vai dar diferente. Porque dependendo do sistema de referência de coordenadas que a prefeitura usou, ou do ano que ela obteve essa área, e aí o bairro mudou e ela não atualizou, pode ser que dê diferente. Não é para dar muito diferente, né? Mas alguma coisa pode ser que dê. Então, vamos lá. Vamos clicar em abrir calculadora de campo e calcular a área do município. Só para exercitar, tá bom? Área municipal. O tipo de campo de saída vai ser o número decimal. Aqui pode deixar 10 mesmo, que tá certo que a gente vai calcular em hectares. Ou colocar 20 igual ao outro, também não tem problema. Para calcular a área, é só digitar cifrão área, tá? É uma expressão que tem no QGIS. Se você deixar esse cifrão área do jeito que está, ele vai calcular em metros quadrados. Então, mais uma vez, vamos dividir por 10.000. 659, que é uma prévia, tá bom? Feito isso, cifrão área dividido por 10.000, clique OK. Ó, vamos lá, vamos comparar. Esse Tarumã da prefeitura deu 265,677 hectares. Quando a gente fez o cálculo do QGIS, deu 266,147. Parecido, mas não foi igual. Então, não estou aqui para dizer qual que está certo e o que está errado, né? Vou salvar aqui, só para não perder. Agora, nós vamos calcular o percentual da cobertura vegetal em cada bairro. Vamos lá, de novo, em calculadora de campo. O novo campo vai ser VEG, né? Percentual de vegetação. O tipo de campo vai ser o decimal. E aqui a precisão, ó, a gente pode colocar 2 ou 1, né? Depende do que a gente quiser. Vou botar 2. E aí, como é que a gente faz o cálculo? A gente pega aqui em campos e valores a área vegetada, abre um parênteses, né? Área vegetada, vezes 100, regra de 3. Dividido pela área total, a área do município. Tudo bem?
Então, agora a gente vai obter o percentual. Se tiver todo mundo certo aí, vou clicar em OK, qualquer coisa eu volto. Ok, obtivemos então o percentual de vegetação. Por esse cálculo, novamente, ou não lembro se foi isso que eu falei, chácara alguma coisa, né, que a gente tinha visto. Chácara dos Poderes está com 47,8% de sua área vegetada. Foi isso mesmo. Eu vou fechar a edição, salvar e fechar. Nós vamos clicar nessa linha, desculpa, deixa eu classificar de novo pela que tem maior percentual. Vamos clicar nela. E vocês vão clicar aqui nessa opção, ó, aproximar o mapa às linhas selecionadas. Clica nela, ele vai lá para o limite do município. Ó, vou desmarcar e marcar para a gente ver. Vendo? Tudo que está preto é vegetação, que está azul não é. Então, faz sentido que seja mesmo quase 50%, né? Bom, isso aqui é uma forma da gente visualizar por tabela de atributos, mas a gente também pode fazer uma alteração na simbologia desse shapefile, para ter um mapa quantitativo, né, que mostre o maior percentual ou o menor percentual de cobertura vegetal. Vamos fazer isso? Primeiro a gente desmarca esse bairro, clicando aqui nessa opção de desfazer seleção de feições em todas as camadas, daqui em cima. Tá, gente, todo mundo conseguiu fazer o cálculo da porcentagem da área vegetada? Ok, tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá nas propriedades novamente, só que agora na vegetação urbana bairros. Vamos em simbologia. E aqui tem símbolos simples, vocês vão escolher graduado. E o graduado vai ser por um valor, né? Você vai ter que escolher uma coluna. Esse graduado é sempre que vocês estão trabalhando com números, quando é um mapa quantitativo. Categorizado é quando estão trabalhando com texto. O nosso é o percentual, então é quantitativo, graduado. Clique em vegetação, percentual de vegetação. E aqui embaixo tem um módulo, aqui está desvio padrão, a gente pode colocar, por exemplo, quebras naturais. E aí não tem uma fórmula secreta, né? Vocês vão escolher, dentre essas formas aqui de distribuição estatística, né? O que vai ficar mais legal para vocês visualizarem. Quebras naturais, se não me engano, ele assim, aproxima tudo que é muito igual e diferencia o que é diferente. Assim. Então, eu gosto muito de utilizar essa estatística. Temos aqui 5 classes, eu posso colocar 4, por exemplo. E o gradiente de cores, para ficar parecendo com vegetação, a gente pode escolher o green, né? Ou tem outros gradientes aqui de cor. Vou escolher o verde. Então, aqui ele está mostrando que quanto maior o percentual de vegetação, mais verde vai ficar. Vamos clicar em OK. Vamos desmarcar todos esses outros que não precisa mais. E agora a gente tem o percentual por bairro. O que vocês acham aí? Vocês que conhecem um bairro, faz sentido isso? Vejam que só tem um aqui, que um bairro que está, né, acima de 35%. Que está muito vegetado. Faz sentido, sim. As áreas periféricas da cidade tendem a ter mais vegetação que as áreas centrais. Legal. Bacana. E aí, gente, Bom, acho que agora eu queria mostrar para vocês, para quem não conhece, uma opção que tem no QGIS, que vocês conseguem visualizar a imagem de satélite do Google. Que não é bem do Google, né? Ele compra as imagens e fornece essa opção para a gente visualizar. Só para ter uma noção mesmo do que está embaixo, né? Para fazer isso, a gente tem que instalar um plugin chamado KickMap Services, que fica aqui no menu Complementos. Então, vamos lá rapidinho. Complementos, gerenciar e instalar complementos. O meu já está instalado. Oi? Não, só falar, o pessoal que está fazendo a disciplina comigo, a gente já tinha pedido para instalar esse, né, pessoal?
Quick Map Service. Legal. Então, vou fazer mais rapidinho. Aqui em tudo, a gente vai clicar em buscar e vai digitar Quick. Vai aparecer aqui, ó, Quick Map Services. O meu já está instalado. Se o de vocês não tiver, é só clicar em instalar complemento. Vai clicar em instalar, ele vai carregar um pouquinho e depois vai dizer que foi instalado. Aí vai aparecer desse mesmo jeito. Reinstalar ou desinstalar, tá bom? Clica nele, instala, depois clica em Close. Ele deve aparecer no menu Web. Às vezes acontece de não aparecer no menu Web, ele fica em algum canto por aqui, nessa barra de ferramentas, tá bom? Aqui, ó, Quick Map Services, tá? Vai aparecer no menu Web, Quick Map Services. E aí, no caso de vocês que instalaram pela primeira vez, não vai aparecer todas essas opções, ó. Google, OpenStreetMap, não vai aparecer. Então, vocês vão ter que ir em Settings para poder fazer uma configuração. Aqui, né, em Mais Serviços, vocês vão clicar nessa opção Get e ele vai atualizar, ele vai inserir todos os serviços disponíveis. E ele aqui mesmo dá um aviso que vocês têm que saber se pode utilizar esses dados para diferentes fins, né? Por exemplo, o Google Satélite, a gente utiliza muito, mas ele tem restrição para você fazer uso comercial, principalmente. Se você só quer visualizar, dar uma aula, né, tudo bem. Mas já para produzir mapa em cima dele não é adequado. A gente só está visualizando, então tudo bem. Bom, ele disse que a última versão foi feito o download, né, da última versão. Clique em OK. Depois clique em salvar. Juscelene, deixa eu só dar uma ênfase nisso. Pessoal, o Google Earth não serve, atenção, não serve, bem grande, não serve para trabalhos técnicos, tá? Atenção, certo? Você não pode usar para trabalhos técnicos. Vai colocar sua ART lá assinando um projeto, um estudo ambiental com imagem retirada do Google Earth, não pode. E não tem valor técnico para a gente, tá bom? Isso mesmo. Bom, vamos lá então, a gente vai no menu Web, né, Quick Map Services, e agora vai ter Google, e vocês vão clicar em Google Satélite. Também tem outros, por exemplo, ESE tem satélite, Bing tem satélite, mas como foi o professor falou, né, isso aqui é para a gente visualizar aqui, para dar aula, para conseguir entender melhor o que está na superfície, mas não para você fazer um trabalho que você vai ganhar dinheiro com isso. Então, Quick Map Service, Google Satélite. Ele vai lá para baixo. E aí a gente consegue, desmarcando vegetação, ver o que está no fundo também. Vocês podem até marcar aquela vegetação recortada e ficar tirando e colocando, para a gente ver, ó. Todas as áreas que tem maior percentual de vegetação, ele conseguiu obter. Já algumas áreas, por exemplo, isso aqui é o MapBiomas, classifica como pastagem, que é antropizado. Ele considera que aquilo é um uso que foi plantado, né, ou uma mistura de plantado com que cresceu exponencialmente. Então, por isso que não está. Essas áreas pequenas também, ó, que tem cobertura vegetal aqui, as árvores isoladas, ele também não classificou. Não é um erro, é um problema da escala mesmo do MapBiomas. Mas as grandes áreas a gente conseguiu ver, inclusive aqui, ó, como se fosse de um rio, né, ou sei, uma área mais úmida, dá para ver bem. Bom, é isso. Era só para mostrar mesmo que tem um Google Satélite. E aí, para finalizar, vou mostrar como converter esse raster em vetor e depois como calcular a área novamente e ver a quantidade de fragmentos, que é algo interessante para quem está trabalhando com ecologia da paisagem, né? Métricas da paisagem. E aí você consegue ver o tamanho dos fragmentos, porque existem vários estudos que dizem que só grandes áreas, grandes extensões de vegetação que vão trazer mais benefícios tanto para o ecossistema como para as pessoas que vivem ali.
Claro que você colocar uma arborização viária é melhor que nada, né? Ajuda, deixa mais bonito, ajuda com sombra, permite conectar áreas que são com maior quantidade de vegetação com áreas menores, né? Fazer como um corredor ecológico. Mas as grandes áreas são as áreas melhores, que têm mais benefícios, que trazem mais... eu esqueci a palavra, mas serviços ecossistêmicos, é isso. Então, vamos lá. A gente vai pegar essa vegetação Campo Grande e vai converter para Shapefile. Então, eu mostrei uma opção, que é você obter a área pelo raster, usando estatísticas zonais, e tem outra opção, que é você converter o raster em vetor. Para isso, a gente vai no menu raster, converter, raster para vetor, poligonizar. Então, mais uma vez, raster, converter, raster para vetor. Clica lá. Em camada de entrada, a gente vai escolher a recortada urbana, vegetação Campo Grande recortada urbana. E ele vai perguntar qual é o nome do campo que você quer criar. Aí a gente pode colocar, por exemplo, vegetação, sem cedilha, né? Sem tio, nada. Vamos lá. E aí, aqui em vetorizado, a gente vai salvar o arquivo. É simples assim. Clica com os 3 pontos, salvar no arquivo. Vamos lá em Shapefile. E agora a gente vai colocar vegetação Campo Grande urbana, né? Aí vocês podem colocar na frente, por exemplo, raster para vetor, o que ajuda mais a vocês entenderem o que é isso. Mas isso, de fato, é a vegetação ou a cobertura vegetal natural, né, de Campo Grande. Vamos clicar em salvar e depois executar. Close. Vejam que ele criou um shapefile, que é esse aqui. A gente pode até desmarcar essas outras opções, ó, que não são mais necessárias. Deixa só o Google Satélite e a vegetação de Campo Grande. Então, ele criou um polígono para cada área agrupada de pixels. Alguns pixels estão mais isolados, né? E outros pixels estão mais agrupados. Como esse raster é de 30 por 30 metros, ele ficou com essa opção de serrilhado. Eu não vou mostrar hoje, mas vocês têm como suavizar depois esse shapefile, né? Suavizar esse polígono para ele ficar mais circular, ao invés de com esse quadradinho, que é por conta do pixel mesmo. Vamos lá. Por último, a gente vai abrir a tabela de atributos. Aqui a gente tem vegetação. Vejam que só tem um valor 1, 1, 1. Se a gente tivesse um raster que tivesse 0 e 1, que é vegetação e o que não é, você teria que excluir o 0. Da vez que eu fiz, apareceu assim. Agora, como não apareceu, só está 1, vocês não precisam fazer nada. Vamos alternar o modo de edição e criar uma nova coluna, que vai ser a coluna de área. Vamos calcular novamente a área desses pixels. Dos pixels, não. Do polígono, né? Que agora a gente converteu. Vamos abrir a calculadora de campo. O nome do campo de saída vai ser área veg. Vai ser um número decimal real. Tá bom a quantidade de comprimento e precisão. Vamos usar a mesma ferramenta que a gente utilizou. Cifrão área, dividido por 10.000 para ter em hectares. Bom, clica em OK depois disso. Depois de criar uma nova coluna. E ele calculou a área para mim. Clicando aqui em área veg, vocês veem o menor valor de área e o maior valor. Vamos fechar a edição e fechar o shapefile para salvar. Não esqueçam de também salvar o projeto de vez em quando. Agora, o que a gente pode fazer? Podemos mostrar visualmente os intervalos de área de cada fragmento desse de vegetação. Eu criei previamente uma tabelinha aqui no Excel, no caso aqui no LibreOffice, que mostra basicamente uma das coisas que eu fiz na minha dissertação. Então, eu quis saber o percentual de fragmentos até 1 hectare, até 10 hectares, até 100 hectares e até
1.000 hectares, que foi o máximo que tem aí, né? No caso do município de vocês. E aí, esse que vocês, depois, se quiserem fazer, podem fazer por aí, abrindo a planilha, mas é mais para depois calcular o percentual e a gente ver, né? Quanto que tem de fragmento pequeno, que é um problema. Claro que a gente sabe que isso é por conta da expansão urbana, né? Às vezes não tão planejada, mas basicamente eu queria mostrar isso. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer, que é bem mais simples, é fazer essa alteração desses intervalos na própria simbologia do Shapefile. Até agora tudo bem ou tem alguma dúvida? Eu acho que esse é o último passo. Acho que beleza. Tá bom. Então, vamos lá. Clicar com o botão direito em vegetação, depois em propriedades. Vamos em simbologia. E aí, pessoal, um teste. Vamos escolher categorizado ou graduado para esse caso. A gente quer representar a área de cada um dos polígonos. Vamos ver se vocês estão ligados. A gente vai escolher categorizado ou graduado? Isso mesmo, graduado. Legal. Ok, então vamos lá. Graduado. O valor vai ser a área de vegetação. E quando a gente utiliza essa simbologia, a gente consegue definir classes, né? As classes que a gente vai definir são essas aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Vamos escolher 4 classes. E aqui, ao invés de adesivo padrão, vamos escolher intervalo igual. Ele calcula um intervalo dele mesmo, né? Que a gente vai fazer alterar com base nessa planilha. Então, de 0 até 1 hectare. A gente clica em valores aqui, ó. Clica 2 vezes. E o valor superior vai ser 1. Tá? O QGIS, ele já liga uma classe com a outra, mas até onde eu sei, né, pelo que eu me lembro, de 1 para baixo ele fica na primeira classe, de 1 para cima na segunda e assim sucessivamente. De 1 até 10, então a gente clica no segundo e escolhe 10. Depois no terceiro, de 10 a 100. Isso aqui são os valores, né? Depois a gente vai colocar a legenda. E de 100, a gente não tem, ó... Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. 1.000 hectares. A gente só tem 100, né? 600. A gente chegou a 1.000. Mas a gente pode colocar aqui 1.000. Não tem problema, não. Se for usar uma referência, né? No caso, estou usando como referência a minha dissertação. 1.000? Tá 10.000 lá ou tá 1.000? Tá 1 milhão de hectares, não. Aí é demais. Acho que é porque no caso de Natal tinha até esse valor, né? Vamos colocar 1.000 para adequar para a área de vocês, né? Para Campo Grande. Vamos colocar 1.000 aqui, que 1 milhão tá demais. Ok, agora a gente alterou valores. Deixa eu ajustar aqui. Agora a gente pode colocar lá essas classes em legenda. Vamos clicar 2 vezes e é só digitar. 0 até 1 hectare. Maior que 1 hectare até 10.000 hectares. Maior que 10.000 até 100 hectares. E maior que 100, né? Até 1.000 hectares. E aí a gente pode alterar também o gradiente de cores. Vamos para green. Ok? Todo mundo certo até aí? Vamos clicar em OK e verificar. Deixa eu marcar esses bairros dissolvidos só para a gente conseguir ver melhor, né? O fundo. Todo mundo vendo aí? Vou alterar até a cor do bairro, que está muito parecido com a cor, né, que a gente viu. Tá difícil de diferenciar uma coisa da outra. Pronto.
Então, a gente tem maiores fragmentos nessas regiões, na região leste, né, ou nordeste do município, da área urbana do município, no norte também, no leste também, né, no oeste também, e aqui embaixo tem menos fragmentos, né, o tamanho dos fragmentos é menor. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Clica com o botão direito em vegetação urbana e clicar em mostrar contagem de feição. Essa é uma opção. Quando ele mostra a contagem de feição, ele conta a quantidade de polígonos que estão entre 0 e 1 hectares, entre 1 hectare e 10, e assim sucessivamente. Então, a gente já de cara vê aí que tem muito mais polígonos de vegetação com até 1 hectare do que com o resto. Eu vou colocar aqui nessa planilha, só para a gente ver o percentual, tá? 239, 210, 51 e 5. A partir desse diagnóstico, a gente consegue ver que quase 50% da vegetação do município, considerando, né, tem que colocar uma ênfase, considerando o dado do MAP Biomas, 45% dessa vegetação é até 1 hectare, é muito pouco. E o restante está de 1 até 10, né? Maior que 100 hectares, por esse cálculo, só 1%, corresponde a 1% dessa área. Bom, pessoal, eu acho que seria isso que eu tinha para mostrar. Espero que tenha sido útil para vocês. Me desculpem por aquele probleminha lá que eu fui e voltei, né? Mas eu tinha feito de uma forma, foi de outra. Tentei fazer igual, não deu certo. Então, a gente calculou de outra forma, que também funciona, que é calculando a área do pixel. Agora eu estou disponível para, se vocês quiserem tirar dúvidas e conversar sobre isso. Jocilene, então, gostaria de iniciar aqui. Muito bom. E por quê? Porque isso desperta na gente curiosidade para poder entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes só seguindo o seu passo a passo, a gente, beleza, vai fazendo, vai dando certo, vai indo. Mas quando dá problema, isso gera em nós uma obrigação de entender por que deu errado, ou por que eu não consigo ir adiante com essa metodologia. Então, isso é muito importante e foi super, assim, educativo, digamos, né? A outra coisa, gente, que eu queria falar, porque essa atividade, essa oficina, ela abordou tantos procedimentos, mas tantos procedimentos, que metade de um curso de geoprocessamento é isso aqui, né? Beleza, a gente não fez algo importante, que é georreferenciamento, né? Que é uma etapa importante do processamento na área de geoprocessamento. Não fizemos um processo, não criamos, né, o uso e ocupação de solo, não fizemos uma classificação, um processamento digital de imagem mais robusto. Isso, basicamente, todos os tipos de manipulação de dados vetoriais e dados raster nós fizemos, né? Transformação de dado raster em dado vetorial. Gente, olha, essa oficina foi fantástica, assim, cobriu muitas coisas. Para quem está começando no geoprocessamento e no uso de softwares como o QGIS, foram exploradas muitas ferramentas, mas muito mesmo. Quer dizer, vale a pena depois você voltar nesse vídeo e assistir, fazer de novo para você aperfeiçoar, entendeu? E claro, já fica aqui a dica de vocês acompanharem o canal da Jocilene, o canal já aplicado, eu vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? E, enfim, parabéns, foi muito bom, Jocilene, parabéns. É isso, o microfone está aberto. Obrigada, pessoal. A intenção mesmo era utilizar o máximo de ferramentas possíveis para dar uma introdução geral para o QGIS, né? Só que eu não queria fazer algo sem sentido, né? Por isso e também pensando que o tema é planejamento urbano, nós pensamos em trabalhar com vegetação, e aí, na medida que fosse fazendo o procedimento até chegar na fragmentação da vegetação, a gente utilizasse diferentes ferramentas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Estão com vergonha? Sim, a gravação vai ser disponibilizada.
Depois eu vou mandar o link nos e-mails que vocês cadastraram na inscrição. Eu vi uma pergunta ali de Rafael, né? Ele perguntou, para fins acadêmicos, pesquisa, iniciações, TCC, essas coisas, existe essa restrição no Google Earth? Bom, se o Pode professor... falar. Não, pode falar, eu complemento. O que eu acho que o problema maior do Google Earth é em termos assim, técnicos para nós, porque às vezes o produto que existe do Google Earth, quando você abre lá o Google Earth e vai dando zoom nas imagens, você tem produtos de sensoriamento remoto orbital diferentes, entendeu? Então, isso é complicado para a gente. Quando você baixa uma imagem Landsat e trabalha com algum produto do sensor TM, né? Você sabe que aquilo é produzido e você sabe a origem daquele material, você sabe a resolução, você sabe como ele foi tratado. Então, você consegue utilizar aquela informação de forma plena. Agora, os dados do Google Earth, ele é uma mescla, né, de várias fontes de sensoriamento remoto. Então, em termos práticos e técnicos, para nós isso é problemático, porque como é que você vai fazer a classificação, vai fazer processamento digital de imagens que são composições de outras imagens, ou de vários produtos que você não sabe bem de onde vem, entendeu? Tem esse problema. Isso. Aí, só para complementar, se você for no próprio Google Earth e lá tem uma opção chamada imagens históricas. Se você der um zoom bastante para a área que você está trabalhando, aí sim você consegue escolher a data, né? E verificar a fonte da imagem lá embaixo. Então, não sei se está certo aquilo, mas tem, assim, tem dizendo, Digital Globe, imagem tal. E aí você consegue ter uma noção, pelo menos, de que data foi feito aquilo. Já se você trabalhar no QGIS direto, não tem como. Aí, realmente, é como o professor falou, é uma composição de várias imagens, é um mosaico, realmente. Na minha dissertação, a gente pegou um dado, porque, assim, para obter um dado de vegetação muito pequeno, né, para ver até uma árvore que está isolada, você precisa de uma imagem de alta resolução. E aí, na época, a gente só tinha disponível, eu acho que o WorldView da prefeitura e um mosaico que conseguiram fazer do Google Earth. Só que eles aproximaram bem, colocaram a imagem histórica e fizeram um mosaico de cada parte para conseguir pelo menos ter a data. Aí a prefeitura fez isso lá na época para poder utilizar para as coisas da prefeitura, né? Assim, não sei se fazer cadastro, o quê? Porque essa imagem do WorldView para eles estava até pior. E aí, na época da minha dissertação, eu fiz os testes com os dois e achei melhor apenas para obter a vegetação urbana. Se você for fazer com várias classes, não funciona isso, porque tem que ter tem que ter a distinção entre os objetos que a gente faz geralmente com composição colorida de imagem, né? A do Google Earth não é uma composição colorida, ela é só visual, né? Não tem infravermelho ou outros tipos de bandas. E aí a gente fazendo o teste ficou melhor com o Google Earth. Acabei que consegui extrair essas áreas e pegar pequenos fragmentos. Mas foi dessa forma, assim, era um trabalho acadêmico de pesquisa, né? Para ver se dava certo. E para a gente funcionou pegando essas imagens históricas da prefeitura. Mas, em outros casos, eu não recomendo, assim, eu realmente recomendo você ou comprar a imagem, principalmente se for para trabalho para a empresa, né, para você, algo que não seja de pesquisa, você vai, compra a imagem, ou então baixa, hoje tem a do Cibers 4A, que tem uma resolução muito boa, e aí você consegue fazer um processo parecido. Perfeito, eu concordo, Juscelina. Acho que é possível alguns trabalhos como esse que você exemplificou, né? E aí, adicionalmente, a Tereza mencionou que o trabalho de campo é fundamental. Então, embora você utilize uma imagem do Google Earth, mas você tem uma outra fonte de dados que corrobore, que confirme, né, enfim, que diz assim para você, bom, faz sentido isso aqui, está correto, ou eu fui a campo e verifiquei que, de fato, tem vegetação ali, quer dizer, é uma forma de você complementar a informação. E aí você dá um certo respaldo para aquilo que você obteve, né? Que é a validação de mapas, né? No caso, eu fiz a validação de mapas para todos os bairros, deu um trabalho danado, foi visitando ao todo, acho que era 300 e poucas amostras,
e aí eu qualifiquei essa cobertura vegetal, não em termos de espécie, né, mas dizendo onde essa cobertura vegetal está. Ela está dentro de praça, de áreas verdes, de terrenos privados que a população não consegue acessar, está na arborização viária. Aí isso eu fiz para 4 bairros, e só a cobertura vegetal geral para todos os bairros, né? E aí a gente validou e conseguiu, acho que 80 e poucos % aí de precisão, alguns até 90% de precisão, isso no CAPA, né? Que o índice CAPA é uma forma de você obter esses dados que é bem assim conservador. Se fosse só apenas comparar o percentual de acerto, aí já foi para mais de 90%, se não me engano. Depois vocês podem conferir lá a dissertação, é só pesquisar meu nome, dissertação FRN, que deve aparecer. E aí funcionou porque era uma única classe, era sim ou não. Quando vocês trabalham com mais classes, aí já fica mais complicado e é melhor utilizar outras imagens mesmo. Para pesquisa, como eu disse. Para outros dados, é melhor você fazer de outra forma. Para outras funções. Legal, muito, muito bom, Juscelene. Por falar nisso, quais outras fontes de dados, além do Map Biomas, você indicaria, assim, para nós fazermos estudos de cobertura vegetal ou use cobertura do solo no geral, assim? Você mencionou Cibers, né, que está com resolução boa também. O que mais, assim, você indica de satélite, de produtos de satélite ou de produtos que já estão mais disponíveis, como o tipo do Map Biomas? Se for um dado pronto, o que eu acho mais completo é o do Map Biomas mesmo, porque vocês conseguem baixar dados de 1985 até 2019. Algo que eu acredito que seja inédito até no mundo, né? Eu não conheço um outro projeto, que é uma rede, o Map Biomas, né? Tem diversas instituições que consiga dar um resultado assim tão grande. Então, o Map Biomas é a minha referência. Também tem o mapeamento do IBGE, só que ele é de 1 quilômetro. Então, é mais quando você está trabalhando com o Brasil inteiro, né? Para uma pesquisa, mais assim, um trabalho bem mais regional. E também tem um dado que saiu recentemente da ESE, do ArcGIS, que eu não lembro do link agora, mas eles elaboraram um mapeamento para todo mundo, utilizando Sentinel-2, se não me engano, imagens do Sentinel-2, que tem 10 metros de pixel. O do Map Biomas é 30, só que ele é de 85 até aqui. Esse da ESE, né, que é a empresa dona do ArcGIS Pro, enfim, é de 2020 só, mas tem maior resolução, 10 metros. E aí, se não for considerar isso, se for considerar você fazer a classificação, aí eu sugiro o Cibers 4A, o Sentinel-2, né? Ou mesmo o Landsat 5, se você precisar de um dado histórico. Desde 84, eu acho, para cá, tem esse dado do Map Biomas, do Landsat 5. Infelizmente não tem a melhor resolução, porque aí é uma questão de desenvolvimento da tecnologia, né? Antigamente não tinha essa resolução. E aí algumas pessoas também conseguem resolver pegando fotografias aéreas com a prefeitura, com o governo. Aí é uma outra solução, quando você precisa de trabalhar com mudanças de uso e cobertura da terra. Geralmente se faz assim. Ok? Legal. Juscelene, já daria um belo de um trabalho de conclusão de curso de graduação fazer uma análise temporal da cobertura de vegetação com esses produtos do Map Biomas, com esses anos, né? Sim, daria. Inclusive, o Map Biomas, ele incentiva que vocês façam essa pesquisa. Tem um prêmio Map Biomas, não sei se vocês conhecem. Todo ano eles selecionam artigos científicos, né? Não sei se tem outros tipos de projeto envolvido, tipo, por exemplo, uma prefeitura, uma empresa, né, que quiser mostrar os trabalhos. E aí eles premiam com dinheiro mesmo, para quem apresentar o melhor trabalho utilizando o Map Biomas. E até, não sei, pode também comparar diferentes tipos de mapeamento, né, que é um trabalho mais metodológico. Tem muita coisa para se fazer aí com esse dado. É isso. O Rafael perguntou, você sabe se existe algo próximo ao Map Biomas para a parte rodoviária?
Para a parte rodoviária, como assim? Desculpa, não Eu acho que ele está entendi. falando de banco de dados sobre rodovias, né? Sobre malha Ah, viária. nossa, minha cachorra está aqui me chamando. É, eu acho, eu não acho que tenha no mesmo nível de detalhe. Eu sei que tem o DENIT, né? Tem o Ministério da Infraestrutura, que você consegue baixar dados. E se você conseguir do Estado, do governo ou da prefeitura, você consegue até mais detalhado, né? Do que quando você baixa para todo o Brasil, que geralmente só pega as rodovias estaduais e federais. E também tem um mapeamento de 1 para 250 mil, se não me engano, que é do IBGE. Se chama Base Cartográfica Contínua. Vocês baixam no portal de mapas do IBGE. E aí tem várias rodovias lá. E por fim tem o OpenStreetMap. Talvez seja o mais assim, mais detalhado possível, que o OpenStreetMap é um projeto de mapeamento colaborativo, né? Então as pessoas vão lá, pegam a imagem de fundo que pode ser utilizada pelas as empresas disponibilizam para os mapeadores fazerem, né, os desenhos em cima dessa imagem, e aí você consegue ver até caminhos. Por exemplo, eu comecei a mexer no OpenStreetMap, com o curso que eu fiz, e mapeei uma ruazinha que ligava um caminho que ligava uma rua a outra. E aí, isso não tem em nenhum canto, é a gente mesmo que mapeia, porque a gente conhece o local e sabe, né, dessas especificidades. Então, pensando agora, eu acho que eu indicaria o OpenStreetMap. O problema é que ele é colaborativo. São vários mapeadores, né? Não é uma coisa oficial, mas não é porque não é oficial que é ruim, né? As pessoas se dedicam muito para mapear lá no OpenStreetMap. Depois deem uma olhada no. E vocês conseguem baixar os dados pelo QGIS. Tem plugin para isso. Minha cachorra tá querendo vir pro meu colo aqui, pessoal. Tá querendo aparecer. Tem mais alguma dúvida? Ah, eu falei que meu microfone não estava aberto. Tava não. É, você já mencionou, a Tereza mencionou que Sentinel-2 tem resolução de 10 metros nas bandas do visível. Né? Isso mesmo, ele é muito bom. Só que eu acho que ele, se não me engano, ele é de 2015 para cá, né, Tereza? Então, assim, se for um dado que vocês precisam para agora, 2020, 2018, 2019, vocês conseguem com ele. Se for um dado mais antigo, aí já não dá. Então, tem que balancear isso aí. Se vocês querem fazer análise temporal ou se querem algum dado mais recente. Isso aí. Beleza. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, vamos nos despedir da Jocilene, porque ela já ficou além do tempo que ela tinha disponível, né? Tudo bem. E, enfim. Então tá, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Mais uma vez te agradeço. O agradecimento geral aqui da UFMS, da turma de processamento. Enfim, sem palavras, muito obrigado. Obrigada também por conversar com vocês, foi muito bom, viu? Precisando tirar alguma dúvida, podem mandar e-mail. Obrigada, professor Ariel. Valeu, querido. Um abraço. Até mais. Até mais, pessoal.